campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Seguimos na leitura. Quando a gente começa a ler esse livro, a gente quer ir continuando logo, né? Então, nós estamos hoje no capítulo 19 do livro Opinião Espírita. O título desse capítulo é O Espírito do Espiritismo. E eles, então, buscaram lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3, a base deste capítulo. E aí eu abri o Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e o item 3 está dentro do subtítulo, o que é preciso para ser salvo, faz parte das instruções dos espíritos, e traz então esse título, esse capítulo aqui, ele traz a parábola do samaritano, mas nós vamos direto aqui para o item 3, que ele é bem longuinho, e vamos aproveitá-lo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, os que são misericordiosos. Amem ao próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Respeitem os inimigos. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. No quadro que Jesus nos apresenta, o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava a homens incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso, devia apresentar algumas imagens materiais surpreendentes e capazes de impressioná-lo. Ele não podia se afastar muito das ideias da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da linguagem figurada do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da felicidade reservada ao mal, da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou esta ou aquela religião. Olha o que ele diz aqui, né? Pergunta apenas se a caridade foi praticada e se pronuncia dizendo: passem à direita, vocês que deram assistência aos seus irmãos, e passem à esquerda, vocês que foram duros para com ele. O juiz não pergunta sobre fidelidade aos princípios da fé, não faz distinção entre os que creem de um modo ou de outro. Jesus coloca o samaritano
contrário aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo. Coloca então o samaritano acima do sacerdote fiel aos princípios da fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes, é porque ela contém implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a bondade, a indulgência, a justiça, etc. E também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Belíssima lição, não é? Então vamos aqui ver o que eles nos dizem acerca deste trecho neste livro Opinião Espírita. Consciência individual. Eis o oráculo do bom senso ante a justiça inseduzível de Deus. Não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres, porém, que abracemos espontaneamente a obrigação de cumpri-los com êxito. Não descreias de tua força interior. Não te sintas incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal quanto o bem. Lembrando que a chama da vela tanto pode estar aquecendo e iluminando, quanto incendiando e destruindo. Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns em torno da beneficência, praticando-a com a precisa fidelidade a ti mesmo. As leis do Criador, imutáveis desde o passado, sem início, até o futuro sem fim, prescrevem o clima de auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer páramo do universo. Quem beneficia recebe maior quinhão de benefício. Tudo supérfluo é retido nos laços do egoísmo e da ignorância. Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Depende de cada um fazer das nuvens de provações chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores da morte. Não basta rogar sem os méritos do trabalho pessoal, porquanto ninguém transforma as mãos implorantes em gazuas para abrir as portas dos celeiros espirituais. As lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias. O silêncio na tarefa mais apagada surge muito mais expressivo que o queixume na inutilidade brilhante. O raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento, e a distância entre a fé e o fanatismo. Os homens não são fantoches do destino, e sim construtores dele. Arma-te de confiança e sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor. O amor é o coração do Evangelho, e o espírito do Espiritismo chama-se caridade. Gente, né? O que dizer diante dessa primorosa exposição desses irmãos? Apenas dizer muito obrigado, Jesus, por vir ao nosso encontro, nos exemplificar o amor, por vir ao nosso encontro com toda a tua caridade, nos exemplificar que é possível esquecer-se de si mesmo, como tu esqueceu-se de ti,
para nos marcar com uma lição libertadora, para nos chamar à responsabilidade também de trabalharmos em nós mesmos, de nos renovarmos para esse novo reino, para que esse reino dos céus nasça dentro de nós e através de nós. Muito obrigada. É o que eu tenho a dizer. Gratidão por todo esse carinho, por todo o amor do Cristo, por todos nós. Sigamos estudando e refletindo. Muito obrigada, irmãos, por todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site